Continuo fazendo trabalho voluntário de formas diferentes agora. A Amazônia foi trabalho voluntário. Foi fazer o que lá? Foi voluntário. Foi fazer atendimento odontológico para a população indígena da etnia Sateré-Maué. A política já está cheia de gente radical, já está cheia de ódio, já está cheia de comportamentos que afastam as pessoas a entenderem a importância. Então, foi histórico para a gente, porque nós somos com um mandato com muitas leis que nenhuma é nome de rua, né? Não dizem respeito a isso. E não que não possa ter, quebrando né? mais recorde do que o Cristiano Ronaldo. Não, tem vereador aí. Não, se acabar, mas mais 2, 3 anos de manhã, aí é bronca, aí pronto. Fala, rapaziada! Tu sabe que agora eu tô chegando na rua, o pessoal já fala, rapaziada! Tá ligado? Jargão, né, que chama, né? Hã? Jargão. Quando o cara fala assim, vira jargão, Não sei. Achei que era bordão, não é bordão? É bordão. É? De repente é bordão. Vamos consultar depois os nossos, né, pra ver. Nosso produtor, porque agora ele é tudo, né? Ele é tudo. Tá vendo, Vaga, tá fazendo tudo. Tudo. Pessoal, estamos chegando mais um Taon Podcast na área. Eu tô com ele aqui, Chicão, Chico Show, Luiz Francisco, da Rosa Sabino, chama como quiser. Pra consultoria de estilo e moda, tá? Aí é no meu Instagram, o Chicão1, tá? Gordinho tem que usar roupa de gordinho, magrinho tem que usar roupa de magrinho. E assim nós vamos seguindo. Porque daí o que acontece? Eu tenho um amigo gordinho que ele começa a botar long, roupa de magro. Certo. Long, calça apertada, ele fica com 20, 30 quilos a mais. Eu posso ajeitar isso aí, pra menos. Com listra, com quadriculado, fica tranquilo, já isso aí, tô tapando a língua. Fechou então? Rapaziada, eu tenho uma entrevistada muito bacana hoje. O assunto eu tenho certeza que vai ser polêmico, divertido, bastante... Como é que eu posso dizer, Chicão? De bastante aprendizado, ou não? Até porque ela é uma referência e tem uma história que inspira, não é mesmo? Com certeza. Então, diretor, solta a vinheta. Baixe agora o Amigo Giasse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giasse. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Ela é dentista, foi a vereadora mais jovem da história de Criciúma. Ela é uma das lideranças do estado de Santa Catarina. Quando fala da política, mais para a esquerda, mais voltada para o social. Quem é, Chicão, a nossa convidada de hoje? Não, e outra, saúde pública é com ela e já tô alinhando um botox na minha cara. Pra perceber como ela merece. Gimondardo. Salva de palmas! Obrigada, gente. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei encantada, assim, com a desenvoltura e com o quanto que isso aqui, além de um conteúdo bacana, é divertido e faz parte do nosso dia a dia e que Criciúma tá apreciando muito. É isso aí. Antes de mais nada, eu já vou entregar a nossa lembrança. Por que acontece? Vocês começam no bate-bola e eu fico assim, ó. Quando faz 40 minutos e a nossa convidada tá de boca seca. Daí não dá, né? Vou entregar a nossa lembrança pra ela aqui. Tu sabe que eu sempre escolho as melhores, né? Eu sei, vamos ver. Pra ela ficar igual a gente aqui no programa, né? Não acredito, gente. Que incrível. Bota lá na câmera 2, Gi. Olha isso pessoal aqui, dá uma olhada isso aqui. ali. Aí, ó. Que incrível. Fiquei eu não tinha feliz nenhum assim. Ó, tá vendo? Você vai pro gabinete. Fiquei feliz que eu fui pro teu Instagram e achei um monte, disse, não, tem um monte de foto dela. Porque às vezes a gente pega um convidado que quer pegar uma foto bacana e não tem. Só tem foto com a família, com o cachorro, não tem foto da pessoa. Tinha bastante. Legal. Gi, vereadora mais votada da história de Criciúma. É uma marca, né? Fui a segunda mais votada e a mais jovem da história. Com certeza foi expressivo, assim, né? Me assustou muito no dia da eleição. Mas ter sido a mais jovem também, demorei uns meses para descobrir que eu, de fato, tinha sido a mais jovem eleita, né? Porque outros mais jovens já assumiram como suplentes. Sim. Mas tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque esse é um espaço que, naturalmente, não é confortável para nós jovens chegar e ter o nosso jeito espontâneo, enfim. Então, esses desafios foram colocados no começo, mas agora já estou muito bem ambientado, fui muito bem recebida, inclusive enquanto jovem e mulher, né? Ô Gi, tu és formada em odonto, tu és dentista, essa tua participação nas causas, nas lutas sociais, essa veia política sempre teve contigo desde sempre, isso foi desenvolvendo na faculdade, no ensino médio, como é que começou essa tua história, essa tua trajetória? Então, o meu pai foi vereador quando eu era criança em Nova Veneza, pouca gente sabe disso, inclusive, em Nova Veneza. Inclusive, o pessoal que está assistindo, ela tem
28 anos. 28, vocês olham se fosse neném, Ô, olhem clarinho. que isso, 28. gente, que isso. Não, já passei. Aí, a política envelhece a gente, tá? Então, eu fiquei 8 meses por causa do mandato, aí já envelheci uns 8 anos. É, né? Então, mais ou menos isso. Vamos lá. Mas a política chegou na minha vida quando eu era criança, mas a minha veia política pelo social veio de forma independente quando eu me aproximei da saúde pública. Quando eu vi que a saúde pública no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, se baseava num projeto político de mudar a vida das pessoas e fugir das desigualdades sociais que foram impostas no Brasil desde toda a sua história, né? Mas desde que o SUS é SUS, a gente enfrenta esses desafios de combate à fome, de combate às desigualdades, à miséria, né? Luta por moradia, enfim. E tudo isso foi me levando para um lado político mais de esquerda, né? E que trouxe para mim um pensamento pelo social, mas também pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, porque isso também muda a vida das pessoas e faz parte do que eu acredito. E aí, durante a faculdade, tu sempre fosse se envolvendo no Grêmio. Isso. Não sei se na tua escola tinha Grêmio Estudantil, na minha tinha. E eu participava muito. No antigo Antônio João, que depois virou Salete Scott, enfim, a gente participava muito lá. Não sei se no ensino médio contigo foi também assim ou se for na faculdade. Foi mais na faculdade mesmo, assim. Quando eu entrei na universidade, fiz na Unesc, né? Foi ali que me aproximei do movimento de saúde pública e aí eu vi, poxa, como que eu, na faculdade, posso me integrar mais com a sociedade, né? Participando ativamente da vida política e da vida pública, né? E isso não quer dizer utilizando um cargo público. Não significava isso. Então, era por conselho de saúde, que a gente viabilizou através do movimento estudantil na universidade. Então, o DCE da Unesc, onde atuei por 4 anos, né? Era diretora de saúde de lá também. Então, sempre foi muito pela pauta da saúde, mas porque eu entendia que também não dava para fazer saúde pública se não lutasse pela igualdade, né? Pela equidade entre homens e mulheres, pelo combate ao racismo, enfim, e tudo isso dentro da universidade foi criando condições para que a gente lutasse pela permanência estudantil. A gente conquistou lá o restaurante universitário, uma farmácia no campus, né? As passarelas que hoje estão sendo construídas. Então, sempre foram pautas dos estudantes e eu estava lá. Uma das primeiras coisas que eu falei quando entrei na Câmara de Vereadores, aqui em Criciúma, foi que a única vez, na verdade, que eu entrei no plenário, né, onde ficam os vereadores, a única vez que eu entrei foi um dia que a gente estava num movimento da luta pelas bolsas da Prefeitura de Criciúma. E a gente ia perder as bolsas. E eu nem era bolsista, nem podia receber a bolsa porque eu não morava aqui. Mas eu sabia que tinha outras pessoas que precisavam. E a gente estava no DCE e eu falei, olha, vamos botar a cara para bater, né? E a gente foi. Tentamos diálogo de tudo que é jeito com os vereadores, não conseguimos, a gente invadiu o plenário e aí saímos a capa do jornal, meu pai se apavorou, né? O que é isso, meu Deus, eu dando de dedo na cara de um vereador que hoje é meu colega na Câmara, então isso é muito incrível, porque foi a primeira e única vez que eu tinha entrado no plenário até me tornar vereadora, então fez parte da minha história, né? Todos os movimentos de saúde, de conselho de saúde de Criciúma, do estado, participei de conferências nacionais de saúde que me levaram a pensar que o Brasil é diverso, me levaram a conhecer o Brasil e me levaram a pensar que há condições para nós jovens também fazer valer a nossa geração, né? Porque outras gerações tiveram os seus desafios, né? A geração que enfrentou a ditadura foi uma geração, e hoje nós somos uma geração que enfrentou uma pandemia mal gerida e que teve que ir para a rua muitas vezes, e vamos, inclusive, de novo, né? Então nesse sentido, foi meio que assim, fui ao longo da faculdade me envolvendo pelo social, e na minha carreira também foi assim, né? Então, na saúde pública, todas as vezes que eu comecei no sistema privado por um tempo, trabalhei em 6 a 8 meses, mais ou menos, no sistema privado, e depois ingressei numa residência, né? Uma residência em saúde da família e atenção básica. Então, trabalhei 2 anos na unidade de saúde do Santo Antônio, como dentista, e ingressei no mestrado e depois numa pós-graduação em gestão em saúde. E, em seguida, comecei a trabalhar como dentista no centro especializado em reabilitação, que trabalha só com pessoas com deficiência hoje. E é lá dentro da universidade. E quando é que saiu, o convite para ser candidato a vereador? Ou foi um desejo teu? Falou, eu quero. Alguém chegou assim, vamos? E aí vamos... Foi interessante, porque eu lembro que quando eu estava no movimento estudantil, todo mundo falava, nossa, eu achei que tu ia ser candidato esse ano.
poxa, eu sempre me senti uma menina, né? E aí ainda me sinto. Vamos lá. Modéstia à parte. Deixa licença. Eu tento reforçar isso. Eu reivindico o meu lugar de jovem. Tá certo. Mas veja, as pessoas sempre falavam, sabe, você tem que sair pra vereadora, ou falavam, eu achei que tu ia sair esse ano. E eu disse, nossa, não, porque nunca passou pela minha cabeça. E, de fato, genuinamente não passava. Né? Eu não tinha intenção, um dia eu quero ser vereadora. Eu não pensava nisso. E é diferente, inclusive, porque hoje muita gente que está no movimento estudantil pensa isso e não tem demérito nenhum nisso. Né? Mas eu tinha o meu propósito de terminar a faculdade, trabalhar como dentista, porque era o que eu queria, né? Trabalhar como dentista, onde continuo também trabalhando. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, sempre gostei. E quando eu fui convidada, foi ali em 2018, 2018 final, assim, eu falei... Que brincadeira é essa daí? Acho que tá, eu acho que rola, acho que vai rolar, acho que quero. Porque aí eu já estava formada, já me sentia capaz e um pouco mais madura politicamente, né? Porque eu acho divertido, assim, a gente estava brincando aqui nos bastidores, como que a gente era antes, né? Como que as pessoas eram antes, mais radicais, menos radicais. Eu também já fui muito radical. Hoje em dia, se eu fosse estudante, eu jamais chutaria a porta da Câmara de Vereadores e entraria lá daquele jeito, né? Mas hoje tu entra com a chave. Exato, eu entro pela porta da frente. Com a chave, tem a tua cadeira, tem tudo. Mas aí é que tá. Hoje eu tô lá dentro para que esses estudantes possam me acessar. Claro. Né? Naquela época não tinha. Então hoje, beleza, hoje é outra condição. Mas mesmo se eu não tivesse na vereança, seria diferente. Porque eu mudei meu comportamento, eu amadureci politicamente no sentido de saber até onde eu posso ir no meu campo político, do que eu acredito, do que as pessoas acreditam, que o diálogo é fonte riquíssima das coisas funcionarem, é fonte riquíssima de diminuir os conflitos, o diálogo e aquele negócio que a gente falou de abraçar, né, as causas, abraçar as pessoas, faz muito mais sentido do que dividir. Né? E num Brasil como esse, falar de polarização é a coisa mais comum, né? Mais constante, tá na moda. Tá na moda. Né? Então, mais ou menos isso. Ô Gi, daí recebesse o convite, acho que dá e tal, e daí a partir daquele momento já começasse a fazer um time. Já tinha algumas pessoas que te relacionavam mais próximo e começou a aglutinar pessoas. Sim, eu sou filiada no meu partido já faz 6 anos, né? Quando eu estava na faculdade, eu me filiei. E não foi no sentido de disputar as eleições. Eu recebi o convite e eu já fazia parte da juventude do meu partido. E eu falei, olha, acho que é o passo que eu preciso dar para me organizar politicamente. E me organizar politicamente, e tem muita gente procurando isso agora, né? No momento que o Brasil vive. Se organizar no sentido de ter uma determinação, ter um horizonte, ter um projeto político de país, poder ajudar a construir uma mudança na prática. Pode levar tempo, mas a gente está ajudando. Então, eu ingressei no partido e em 2018, 2019, mais ou menos, eu fui convidada para ser candidata a vereadora. E aí eu fui reunindo as pessoas que estavam ao meu redor, né? A juventude, principalmente, né? Que fazia parte do meu partido. E a gente foi criando nichos e grupos, principalmente temáticos. Né? E foi uma coisa que foi um diferencial na nossa campanha, que acredito que foi uma das coisas que nos potencializou de forma muito massiva, foi ter criado condições para toda semana, mesmo durante a pandemia, conseguir reunir as pessoas para falar sobre saúde. Essa semana é saúde, então vai ser profissional de saúde, gente que usa o SUS, gente que usa o sistema privado, todo mundo podendo dar seu espetáculo aí, a gente anota e vamos criar um plano, né, uma estratégia de mandato juntos. E eu acho que isso da coletividade e das pessoas fazerem mais parte da política faz parte das coisas que eu acredito, né? Faz parte do que eu acredito enquanto objetivo de vida, assim, né? As pessoas precisam conhecer mais a política, não demonizar a política, porque ela faz parte da nossa vida, queiramos ou não, né? Então, eu fui reunir, já em 2019, a gente fez uma grande reunião com mais de 50 pessoas quando podia, né? Então, a gente fez essa reunião e, ao longo do tempo, eu fui trabalhando, assim, eu continuei no meu trabalho como dentista, nas minhas atividades sociais, meu trabalho voluntário, fui para a Amazônia, passei 20 dias fazendo trabalho voluntário, no ano da eleição. Então, foi uma coisa assim, eu fui puxar minha orelha, assim, não, tu não vai para a Amazônia, ficar 20 dias lá, e a campanha, isso é janeiro já de 2020, não. E hoje eu dou graças a Deus que eu fui, e em nenhum momento me arrependi, porque foi uma das maiores experiências da minha vida, porque é isso que me move, né, poder ajudar as pessoas. E foi uma experiência que eu precisava para me reconectar, inclusive, com a minha essência, com aquilo que eu acredito. Então,
Continuo fazendo trabalho voluntário de formas diferentes A agora. Amazônia foi trabalho voluntário. Foi fazer o que lá? Foi voluntário. efetivamente? Fazer atendimento odontológico odontológico. para a população indígena da etnia Sateré-Maué. Eles só falavam Sateré, inclusive. A gente não falava português com eles. Porque eles não falavam português, na verdade. Então, só os homens e algumas mulheres. As crianças já não falavam. Então, eu tive que aprender a palavra que o dentista... A frase que o dentista tem que saber, seja em português, seja em inglês, seja qualquer língua. E eu aprendi em Sateré, que é Aravahan, que significa abra a boca em Sateré. E aí eu aprendi isso aí para atender. Então a gente atendia no colo, eu levei todos os meus equipamentos daqui, a gente despachou mala, a gente dormiu em barco, foi desafiador, em rede. Né? Foi muito. Pegamos uma virose lá de acabar com a vida da gente, tá? Que eu nunca vi um negócio daquele, achei que ia morrer dentro de um barco, fechado no banheiro, e aquele negócio ia capotar no meio do Rio Amazonas. Ia ser assim. Imagina, então, que aventura. Imagina. Foi incrível. Hoje, isso me reconectou. E tu passando todo esse tempo na saúde e vendo a precariedade de muitas vezes dos lugares, como que tu se sente hoje sendo a voz dessas pessoas que frequentam esses lugares? Sim, eu acho que o que me baseei, o que eu estudei, o que eu estudo ao longo da minha vida, curta a vida, vou sempre bater a tecla do jovem, ao longo da minha vida, foi justamente essa questão das desigualdades, né? Desigualdade do acesso. Tá? E a vacina para dizer que não é diferente. Esses dias eu estava anteontem, eu estava num bairro periférico da cidade e uma senhora de 59 anos não tinha tomado a segunda dose ainda, sendo que gente aqui do centro já tomou a segunda e bobear tá fazendo já o reforço. Né? Então, poxa, onde que a gente está errando, né? E acho que ser porta-voz, não só dessa desigualdade que existe também na nossa cidade, é um compromisso e uma responsabilidade gigantesca. E por isso que eu durmo pouco, mas sonho muito. Legal, gostei. Ô Gi, aí beleza, tu fosse candidato, fosse pré-candidato, começasse, e aí de fato começou a campanha. A campanha tu foi fazendo, em função da pandemia, bastante coisa remota, reuniões, e dessa forma foi indo, né? E quando saiu o resultado da eleição, tu de fato ficou surpresa ou estava dentro da tua programação? Porque todo candidato... Eu já fui candidato a vereador. É mesmo? Em 2008. Então, claro que eu não tinha tanta inteligência, que não que seja um cara muito inteligente hoje, mas era muito imaturo. Hoje tu é diferente. Era imaturo. Quantos anos? 18. Além da imaturidade, não entendia nada de nada, né? Para resumir a história. Mas mesmo assim, tu tens uma ideia de quantos votos vai fazer. Entendeu? Eu brincava muito, que eu falava assim, cara, eu não sei, se eu fizer 100 votos tá bom, né? Não tem dinheiro, fui botado agora assim meio que... E aí a boca é uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Ela é muito poderosa. Então eu não fiz nem 101 e nem 99. Eu fiz o 100 que eu falava que queria fazer. Olha só. Entendeu? Naquela época. Mas o cara se programa, se organiza. Todo vereador se organiza. Eu participo muito de eleição e sei disso. Tu tinha essa organização, o número de votos que tu fez estava dentro daquilo que tu programava? Tava. Surpreendeu, com certeza. Na verdade, a gente se programou e a gente mapeou os mapas, mapeou os votos, se organizou, voto por bairro, quanto que a gente achou que ia fazer em cada bairro conforme o nosso trabalho, né? Porque além do trabalho de rede, né, que foi muito potente as redes sociais nessas últimas eleições, porque já seriam, né, desde as eleições de 2018, mas ficaram mais por causa da pandemia, né? E isso tudo veio numa mudança de regra eleitoral também, né? Que cada partido tinha que montar a sua chapa, então ao mesmo tempo que eu fazia a minha campanha, eu ajudava a montar a chapa do meu partido, que nós somos menores. Conseguimos montar uma chapa, ela vai fazer voto, mas não vai fazer legenda. Então tá. Aí chegou um momento que eu falei, agora daqui pra frente eu não ajudo mais, acabou a chapa, vocês continuam mantendo, fechou, e eu vou fazer minha campanha. Claro. E não parei em nenhum momento. Então, fui fazendo, e as coisas foram funcionando muito bem, porque a gente fez campanha de rua, né, no começo era muito assim, né, era do portão, porque, o Covid estava, assim, estourando, e a gente ia do portão e, fulana, eu sou Giovana. Porque parecia que todo mundo tinha vírus, né, porque o pessoal, ninguém queria chegar perto de ninguém, né. Meu maior desespero era justamente assim, poxa, eu sou nova na política, né, meu primeiro pleito, e eu tinha também consciência de que podia não dar certo. Ao longo do tempo eu sempre fiz muita terapia, né? Toda semana eu faço terapia até hoje, vou fazer, eu acho, ao longo da vida, porque faz muito bem e me ajudou, inclusive, a entender, olha, se não der certo, eu preciso estar preparada para essa frustração, né? E fui me preparando para isso também. Mas, ao mesmo tempo, trabalhando muito para não precisar me frustrar. Então, claro. Foi de rede, foi de rua.
E no dia da eleição, na véspera, me perguntaram, Gi, quanto que tu achas? Olha, se a gente for muito mal, 1.800. Se a gente for, o que eu acho que é 2.000. Se a gente for muito bem, 2.500. E eu fiz 2.430 votos. Então foi muito bem. Muito bem, eu acho. Muito bem, né? Muito bem. Foi histórico, né? Gente, disse que foi bem recebida, né? Pelos vereadores, por todo mundo. Só que, imagina, né? O pessoal, provavelmente, quando se candidatou, eu digo pela cabeça, assim, que eu imagino que eles devem ter pensado, novinha, tá, não vai chegar. Só que daí 2.430 votos, os caras têm que receber bem. Mas assim, não, foi incrível. Na segunda mais votada? Na segunda mais votada, na primeira vez que os candidatos, os caras dizem assim, não, tem que dar uma segurada. Foi, tá. E eu queria saber como é que foi a reação do teu pai quando tu disse que ia se candidatar. Porque o teu pai já foi vereador, tu falou pra nós, né? Sim. Então, primeiro, sobre essa parte de ser bem recebida, eu sempre falava assim, olha, se eu tivesse feito 700, 800 votos, como tem vereador que fez e acabou elegendo por causa da chapa, né, da legenda, eu seria vereador igual. Porque a partir do 1º de janeiro todo mundo é igual. Só que ter feito muito voto, na condição de ser mulher jovem, entrar na Câmara de Vereadores, foi muito importante para mim. Porque a primeira mais votada, né, já tinha sido secretária de Educação 4 anos. Então eu considero que eu fui a mais votada. Então, né, na ponta do lápis, eu não tinha apoio do governo municipal, tava, né, dando suor. Era um cavaleiro solitário. Nossa, então eu acho que foi muito disso da representação, né, que as pessoas olharam assim, cara, eu quero me sentir lá. E é o que eu sinto, assim, eu sempre falei, a minha campanha não pode ser de um jeito que eu olhe e não me sinta representada. Eu quero olhar para nossa campanha e como se eu fosse uma eleitora. Só isso. Né? Porque eu quero que as minhas pautas estejam lá, que eu quero me sentir parte, eu quero que seja uma pessoa acessível. Então, a gente deu conta de fazer tudo isso, né? A gente tinha contato direto com as pessoas, pelo meu WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, isso foi muito bacana. E eu acho que deu um resultado expressivo e que fez eu inclusive me sentir mais segura, né? Ter feito muito voto, é óbvio, né? Porque você imagina chegar lá, tem um vereador de 7 mandatos. Você imagina, 7 mandatos, é a minha vida. 7 mandatos. Quando tu nasceu, ele já era vereador. Sim. Já tinha 2 anos lá dentro. Poxa, e o teu pai, Gi? Como que... Então, e aí meu pai, quando eu falei que ia ser candidata aqui em Criciúma, porque a família do meu pai mora em Nova Veneza, né? A da minha mãe, uma boa parte aqui em Criciúma. Eu nasci em Criciúma, morei em Nova Veneza há muito tempo e moro aqui em Criciúma já há alguns anos. Quando eu falei pra ele que ia ser candidata, ele disse, tu tem que ser aqui na Veneza, porque aqui tu é a filha do Nelson Mondardo. Claro. Tu é a neta do Aristides. Né? Aí eu assim, pai, mas eu não quero ser a filha do Nelson. Eu quero ser a Giovana Mondardo. Aí ele ficou claro, pé da vida comigo. Aí ele ficou meio torceu o nariz. Aí ele depois de um tempo, ele assim, Gi, tu vai ser só mais uma, Gi. Tu vai ser só mais uma, vai aqui, porque aqui tu é minha filha, tu não sei o quê, eu já fui vereador. Não é que tava te desmotivando, não, mas ele tava tentando... é o instinto de proteção do pai, claro, né? era proteção, porque daí ele tava tentando o quê? Que eu te fosse ajudar candidato mais, lá né? também, porque eles estavam precisando de candidato lá pelo partido deles. Ele disse, não, sim. vem pro meu partido, depois tu troca. O meu pai é de outro partido, não é do meu. Ele pensa, inclusive, muito diferente de mim. E isso também fez parte da minha compreensão, do meu amadurecimento político, né? Claro. Mas quando saiu o resultado, ele falou assim, tu sabia que tu ia fazer tanto voto assim? Aí eu trabalhei pra isso, mas, né, saber que eu ia ser a segunda mais votada, porque eu, de fato, quando eu falo que a gente mapeou esse número de votos, não significa que eu achei que eu ia ser a segunda mais votada, porque quando saiu que eu era a segunda, eu fiquei apavorada, né, eu fiquei, meu Deus, muito. Porque eu achei que os outros iam fazer muito mais. Claro. Eu sabia que ia cair muito o número de votação, né? Mas eu achei que os outros iam fazer muito mais. E foi uma eleição meio estranha, né? Foi. Não dá pra saber muita coisa assim, o que ia acontecer, tava tudo estranho, né? Até porque foi uma eleição que teve um número muito maior de candidatos 260 do que na outra. Em Criciúma. Então é muita coisa. Então o número de votos de quem fez a eleição, todo mundo baixou. Porque era muito candidato, então tira de todo mundo. Imagina, né? Na tua rua, às vezes, tinha 2, 3. Exatamente. Era muito. No meu prédio, o meu prédio, além de ser o prédio mais democrático, é o prédio, a gente brincava na campanha, o mais eleito, não é o mais votado, o mais eleito. Porque tem eu e o vereador Nicola, nós moramos no mesmo prédio. Então, você imagina, né? No mesmo prédio. Sim, sim. Então, é uma coisa assim que tu não tem... No mesmo prédio é muito candidato. O vereador que mora no mesmo prédio que tu. Interessante. Interessante. O Nicolas também foi a primeira vez que foi candidato ou não? Foi, porque ele ia sair em 2016. E acabou saindo em 2020. Ô, Gi, me diz uma coisa, como é que morar numa cidade como Criciúma, num estado como Santa Catarina,
bolsonaristas como são a maioria. Claro que reduziu muito da eleição passada. A eleição passada foi um estouro, uma coisa. O pessoal está mudando um pouco de opinião, já não está aquela coisa toda, mas ainda é maioria, acredito eu, pelo que eu vejo na rua, posso estar errado. Como é que é, na tua condição, na tua representatividade aqui que tu representa, conviver diariamente com as pessoas que muitas vezes pensam diferente? Eu brinco sempre que o pessoal que é muito fanático, muito Bolsonaro fanático, eles falavam muito do pessoal do PT, mas eles estão meio parecidos, de repente até um pouquinho mais fanático, talvez? Muito. Ou não? Muito fanático, nossa. Virou uma coisa muito violenta, né? Acima de tudo, virou uma coisa bem violenta. Mas eu confesso que eu aprendi a lidar com essa violência, principalmente na rede social, porque é uma terra sem lei, é uma coisa desproporcional, assim. Eu posso postar uma foto minha com um cachorrinho no colo, eu sou xingada. É uma coisa extraordinária, assim. E às vezes não é nem só de gente daqui da cidade ou do estado, assim. Gente de fora, é uma rede muito potente nas redes sociais. Uma rede de conservadores muito potente. Então, pra gente, o desafio tá colocado primeiro, em eu aprender a receber aquilo ali e filtrar. Então, continua com a terapia toda semana? Com certeza, mas com certeza. E nunca abrirei mão, inclusive. Minha analista, ela coitada, tem muito A trabalho. minha esposa é psicóloga, ela disse que se todo mundo tivesse condição, tivesse oportunidade, tivesse como, deveria fazer terapia, né? Não, é verdade. A terapia me ajuda, inclusive, a lidar com isso, porque eu já lidei de forma diferente. Já lidei, assim, reativa, reativa, ou com medo, ou me sentir ameaçada. Porque por trás de uma tela o pessoal fala o que quer, né? Sim, e tu imagina... Eles acabam não respeitando muito, assim, o espaço do outro, né? Total. E presencialmente, tu já teve algum... Não, ninguém tem coragem. Eu acho isso sensacional. Eu lembro que na primeira semana de mandato, aconteceram várias coisas, várias fake news. Um deputado conservador do estado falou de mim no horário político da Alesc, pra vocês terem ideia do nível, assim. Uma fake news. Certo. Então, eu fico... eu acho que aprendi a lidar com isso, porque eu percebi que não importa. Quanto mais eu trabalhar, eu sempre falo assim, eu me dou a liberdade de trabalhar muito e de poder falar o que eu quiser, porque eu não estou amarrada com ninguém e não devo para ninguém. Então, para mim, é uma situação, é uma condição que eu considero talvez até confortável, de liberdade. Porque difícil para quem veio com um comportamento e com um pensamento e na Câmara não consegue fazer nada. Eu sou livre, né? Apesar das dificuldades e ser independente na Câmara, eu nunca me senti oposição, mas me empurraram para esse lado, digo, então tá, eu fico. Mas o que é bom, eu acho que é importante valorizar. E eu valorizo isso, sabe? Eu acho que a política já tá cheia de gente radical, já tá cheia de ódio, já tá cheia de comportamentos que afastam as pessoas a entenderem a importância. Então, você imagina um momento que as pessoas pararem de ir às urnas, né? Como já teve essa última eleição, não só pela pandemia, mas muita gente que decidiu não ir, porque eu não aguento mais, não acredito mais em política. E eu acho que o nosso compromisso, principalmente enquanto jovens, é fazer valer o voto, mas, acima de tudo, levar uma prática política diferente. E não é nova política ou velha política, porque eu não acredito nisso. Mas uma prática política diferente, né? De se conectar com as pessoas, de se relacionar. Então, receber ataques, receber ódio, isso é do jogo. E acabei aprendendo. Aprendi que era do jogo, sabe? Já me importei mais. Hoje vem que eu devolvo, né? Então, eu tô assim. Tá de sangue doce com os outros. E teve algum pensamento teu de antes de estar nessa posição que tu tá, que mudou? Assim, porque às vezes o que acontece? Eu penso dessa maneira, depois tu chega lá e diz, não é assim. Eu pensava de outra forma. Olha... Porque o próprio Adelor falou aqui que... Como é que ele disse? Ele assim, eu exponho minha opinião. Às vezes as pessoas me expõem a dela e digo assim, eu tô errado. Ela tá certa. Não, mas isso é muito, muito importante. Isso pra mim é dialética, né? Que é o que me orienta politicamente, é a dialética. Fortalecer o diálogo, né, Chico? Com certeza. Eu não sei se foi na tua pré-campanha ou durante a campanha, eu lembro que tu fez uma live, uma entrevista, um bate-papo, se não me engano foi com o Eduardo Moreira, foi isso? Foi. É um cara inteligentíssimo, eu não estou no mérito de dizer se o cara é bom, é ruim, o partido dele é nada, mas ele é um cara muito inteligente, tem uma experiência... Governador ou economista? O governador. Tá, porque eu fiz com 2 Eduardo Moreira, deu até uma confusão aqui na... a Sou Maior teve que falar e tal, teve que explicar, porque o pessoal mandou mensagem. Eu fiz com 2 Eduardo Moreira. O governador e o outro que é um dos economistas mais influentes do Brasil, que um cara respeitadíssimo. Então trocasse ideia com um cara que uma idade diferente de ti, uma experiência gigantesca na política, um cara que foi governador e tal, outro partido inclusive, mas trocando ideia, fortalecendo o diálogo. Não, eu acho que o nome do quadro a gente chama de Diálogos Democráticos. Né?
né? Para mim é quase uma redundância. Pois é, Mas o diálogo tem que ser democrático. Exato. Porque eram diálogos democráticos. A gente exercitou isso com pessoas de vários posicionamentos políticos, de vários entendimentos, mas todos que defendiam a democracia, e não só nessa falácia que a gente escuta, não na falácia, mas do quanto que cansou essa palavra, né, para muita gente, mas que ainda é muito cara. Então, ter conversado com o Eduardo Moreira, que é governador, no meio da pré-campanha, quando ele aceitou, eu fiquei, pô, massa, né? Vamos. Boa. Um cara que foi governador do estado, respeitado, por mais que a gente tenha críticas e divergências políticas com ele, é um cara que entende que o diálogo é a ponte para as coisas funcionarem no estado de Santa Catarina e no Brasil inteiro, né? Que é através do diálogo que você vai conseguir, pensando diferente, é isso que tu falou. Cada um coloca um pouquinho do que pensa e isso vira uma coisa mais democrática. O Chico falou fora do ar agora, né? Como é que é, Chicão? Repete para quem não estava aqui, não teve o privilégio de estar naquele bate-papo antes da gente começar a gravar. Falou que às vezes tu ouve uma pessoa... Se tu escutar duas pessoas que pensam diferente, ou se tu escutar uma pessoa do outro lado, às vezes muito inteligente e com embasamento falando, tu vai dizer assim, ó, acho que ela tá certa. Aí tu escuta outro do outro lado que é inteligente também e que tem argumento, tu fala, porque são duas linhas de pensamento diferentes, mas quando tu encontra pessoas com argumento, inteligentes, que sabem conversar, às vezes até aquilo que tu não concorda, tu diz assim, ó, eu não concordo, mas tem uma linha de raciocínio lógica. Faz sentido o que ele tá falando. Não, e isso eu vi muito na política. Tu perguntou se eu já tinha mudado de opinião e eu, sim, já fui convencida do contrário de vários projetos, de várias coisas que eu discordava ou que no começo eu, poxa, mas isso aqui não faz sentido, vou ler de novo, converso com os vereadores, aí eles me convencem, aí eu, pera que eu sou meio teimosa, estudo. Não, beleza, agora eu fui convencida. Eu esgoto o convencimento, porque eu acho que e o legal da política, para quem sabe ouvir, é o quanto que é uma oportunidade de amadurecer e entender que tu não tá ali por ti, né? Que tu está de passagem, né? Nós não somos vereadores, estamos vereadores, né? Estamos prefeitos, estamos deputados. E isso porque é passageiro, né? A virada que pode dar, né? Olha a experiência que foi 2018, né? Tanta gente que tinha mandato, que perdeu, que, porra, como é que esse cara ficou fora, né? Que quando fica uma guerra assim como... Não, isso aí foi tremendo, né? E eu acho que quando fica nessa guerra, igual a gente tá hoje no nosso país, que é um contra o outro somente, e o resto que se exploda, só quem perde é o povo, né? Só quem perde é a gente. O coletivo perde, né? Com certeza. O coletivo acaba sendo o maior prejudicado nessa história toda. Hoje, dentro da Câmara de Vereadores, tem pedido de informação, projetos de lei, moções, enfim, de uma diversa infinidade de ações que o vereador acaba desenvolvendo no plenário da Câmara. No teu primeiro dia de mandato, teve algum projeto de lei teu que já foi aprovado, pelo que eu sei? Ou algum, enfim, moções? O que tu destacaria das tuas ações, né, nesse teu primeiro ano de mandato? Bom, eu acho que fico muito, muito, muito feliz de poder dizer que daqui a pouco nós vamos ter 8 leis aprovadas, né? 8 leis em 8 meses. Então, não 8 meses, não sei se fechou 8 meses, porque janeiro era recesso, né? Sim. Então, foi histórico pra gente, porque nós somos com um mandato com muitas leis, que nenhuma é nome de rua, né? Não dizem respeito a isso. E não que não possa ter, quebrando, né? mais recorde do que o Cristiano Ronaldo. Não, tem vereador aí. Se acabar mais 2, 3 anos de manhã, aí é bronca, aí pronto. Teve gente que falou, você trabalhou mais em 2 meses que o presidente em 28 anos. Mas, pô, eu tenho 28 anos. Mas eu destaco com certeza o nosso trabalho no combate à violência contra as mulheres e no combate à homofobia. E a gente tem tentado muito e tentou muito não só desenvolver ações que viabilizassem as vacinas, mas também condições para que o plano municipal de imunização fosse mais efetivo, mais transparente, né? Isso tudo fez parte de algumas leis nossas, né? Então, algumas leis que criam grupos reflexivos de homens autores de violência, né? Para, de fato, chegar na violência antes que ela se perpetue em outros relacionamentos. Que a gente aprovou recentemente 2 leis que proíbem, né, pessoas com cargos comissionados, autarquias, fundações que são condenadas por violência doméstica, violência contra criança e adolescente, injúria racial e homofobia, e também em conselhos municipais da cidade de assumirem esses cargos, né? Então, para a gente isso foi bem importante, bem marcante, e com certeza acho que esse é um registro, uma assinatura nossa de que é um mandato que tenta, minimamente, equilibrar, né, uma Câmara de Vereadores
que é imposto um movimento muito conservador e talvez muito na verdade, de tramitação, eu tenho chamado de tramitação express daquilo que é mais polêmico, né? Então, eu acho que a gente pode salientar aqui a pauta do Morro do Céu, que teve uma expressão muito grande, né? Que a gente defendeu, e tem sido também uma defesa nossa ao longo do tempo. O que é a pauta Morro do Céu, para quem não sabe? O Morro do Céu é uma área de preservação ambiental aqui no meio da cidade, né? Perto ali do bairro Ceará, do bairro Comerciário, uma área muito grande que em 2009 tinham pessoas que eram donas desses terrenos e que foram desapropriados e que a prefeitura ficou de indenizar esses proprietários, né? Então, para pegar de volta e preservar aquela área. Em 2015, uma lei mudou e disse que, olha, agora é uma área de preservação ambiental e uma área de preservação permanente, porque lá tem nascentes, tem coisas mais raras. Você viu o Morro de Oração lá, que o pessoal só pra orar? Esse mesmo. Um monte. Virou Eu monte. subo às vezes lá um monte. Sim. O Leandro Borges mesmo. falou aqui nesse microfone do monte, né? Mas eu só subo de dia agora, porque a gente teve algumas situações de noite lá. Não é todo mundo só pra orar, né? Tem só pra usar droga. É verdade. É uma então, área ali livre, né? Entra quem quer. E lá era para ter sido formado um grande parque ambiental para não só desenvolvimento de pesquisas científicas, mas também para que as famílias pudessem frequentar, né? O contato com a natureza. É lindo demais. E aí, em resumo da ópera, a gente perdeu esse parque porque Criciúma nunca pagou esses proprietários desses terrenos. E aí ficou um precatório milionário. E aí, bom, o que nós vamos fazer? Devolve pros donos. Só que os donos agora não podem mais mexer nessas terras. E agora a APP? Então eles também não querem de volta, entendeu? Claro. Então ficou uma confusão e uma questão judicial infinita, né? E sem contar o quanto que hoje, o momento que a gente vive, falar de mudanças climáticas está diretamente ligado a falar de preservação ambiental. Então, isso eu acho que foi uma das coisas também muito marcantes do nosso mandato. Então, foram alguns 8 meses aí de intenso trabalho. A gente criou uma frente parlamentar de vereadoras da região carbonífera. Então, reuni essa mulherada para socializar os bons projetos. A gente criou um projeto que foi aprovado, já virou lei e agora vai ser aplicado, queira o governo municipal ou não, porque foi aprovado pelo Senado, que é a distribuição de absorventes nas escolas, nas unidades de saúde. A gente aprovou aqui, né? Então, e eu faço parte de um trabalho voluntário que recebe doação, é o Projeto Elas, de umas meninas incríveis, super jovens, engajadas, que me convidaram para participar, porque eu apresentei esse projeto de lei, né, que além de conscientizar sobre a menstruação e naturalizar isso, né, que é uma coisa fisiológica de quem menstrua, a gente garantiu que na cesta básica também fosse inserido como item básico, né. E isso, muita gente, mas aí, né, absorvente, né, que coisa pequena, quem não tem dinheiro para comprar absorvente? Pequena porque eles não compram. A Carol me manda direto no Giasse. Car free com abas. Aí tem um vermelhinho, o azul e o roxinho. Eu compro sempre o azul, tem que ser. E é caro. É massa isso, é muito massa. É caro. É caro. Você às vezes não usa só um, usa 2, 3. Geralmente quem fala isso aí, as pessoas que falam que o absorvente é porque o cara tá sobrando. Mas pra quem hoje em dia tu vai no mercado, é R$50 é pro gerente dar boa noite na entrada já. Pois é, porque... Então tu não consegue fazer nada. O dinheiro não tá valendo mais nada. A não ser que vá no combo atacadista. Eu, quando eu vou lá no combo, R$1.000, eu saio de lá com a gente, tem que pedir ajuda pra empurrar, né? Pois é, porque isso veio com a inflação, né? Imagina, o absorvente foi a mesma coisa, né? Então, a cesta básica, hoje em dia, aumentou 135%, se eu não me engano. Virou uma coisa absurda de cara. E tu imagina, se a pessoa tiver que escolher entre comprar 1 quilo de arroz ou um absorvente, é óbvio que ela vai comprar 1 quilo de arroz, tem que botar comida na mesa. A gente vive uma realidade, às vezes, muito distante dessas pessoas que necessitam, né? A gente vive no cômodo da nossa casa, do nosso... Então, tu não consegue imaginar que uma pessoa não tem um negócio de higiene pessoal, um absorvente, uma pasta de dente de qualidade, então... Mas quem trabalha com saúde pública, que é o caso da Gia, é sempre envolvida, ela conhece bem a realidade como hoje, né? E falando da violência contra a mulher ali, a lei mudou, né? Porque uma vez, eu lembro quando meu pai é tenente da polícia, né? Foi a vida inteira policial, né? E o pai, uma vez, ele era comandante da polícia em Siderópolis. E eu lembro que na época, as mulheres iam dar queixas do marido que tinha agredido, e a polícia prendia, a mulher se arrependia. Porque o marido tava lá e ela ia, tirava a queixa, a polícia soltava. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não pode, na verdade. O que acontece? Primeiro que virou uma coisa
muito complexa, da denúncia até o flagrante, até ir preso. Nossa, é demorado demais o processo, né? A não ser que seja um flagrante mesmo. Então, aí vai e resolve medida protetiva e as coisas são mais rápidas. Mas aí já chegou no momento que, né, já passou dos limites. Então, hoje, a gente tem, inclusive, dentro da Lei Maria da Penha, que fez 15 anos agora em agosto, né, inclusive, um dispositivo que garante para que essas mulheres não só sejam acolhidas, assistidas, mas que também essas denúncias não possam ser retiradas. Claro. Você pode retirar a denúncia, mas não retira. Mas vai continuar sendo e aí investigada. você imagina, E se eu não tô enganado, é no mínimo 6 meses, né? Alguma coisa assim. É no mínimo 6 meses preso. Ô, louco. Ô, louco não, bateu, né? Porque se é o flagrante... Bateu na mulher, né? Se é o flagrante, pouco, tem sim. cara que é pouco, tem casos que é pouco. Tem casos que... Porque geralmente a mulher para chegar, não é qualquer mulher que leva um tapa e denuncia. Geralmente para ela chegar na denúncia, ela tá sofrendo já. E vou te dizer... E assim, ó, eu ainda tenho, eu acho que é um defeito das mulheres ainda, que elas pensam que ele vai mudar. O cara, quando ele deu o primeiro tapa, ele já deu o primeiro tapa. Ele já não respeitou a primeira vez. O cara, quando ele é agressivo no namoro, não adianta casar, esperar, não, nós vamos casar, ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele é agressivo. Ele já se mostrou agressivo. Ele vai ser bonzinho enquanto estiver bom. Quando a situação ficar ruim, ele vai voltar a ser o cara agressivo. E aí tu não pode esperar. Muitas vezes chega a ponto de morrer e não deu tempo de denunciar. Tem estudos, inclusive, que mostram, acho que foi bem importante quando tu trouxe, assim, que as mulheres iam lá, denunciavam, depois retiravam. Há uma dependência financeira muito, muito forte ainda de muitas mulheres sobre os homens, né? Em contrapartida aos homens. Porque, você imagina, né? Você denuncia e aí, aquele cara que trabalhava, que botava comida em casa porque ele não te deixava trabalhar, e você tá com 2, 3 filhos, o que você vai fazer? Né? Então, muitas delas, muitas de nós, queremos a cura. Né? Se há cura para a violência contra a mulher, né? Mas não há cura. Né? A cura disso está em desenvolver na sociedade a compreensão de que os homens não são maiores ou melhores que as mulheres. E de que aquilo então, é errado, né? E que criar condições para independência e autonomia financeira, para a emancipação legítima das mulheres, está diretamente ligado ao trabalho, à renda, né? a equiparação de renda, o acesso ao mercado de trabalho valorizado. Você imagina, na pandemia, as mulheres foram as primeiras afetadas. E por quê? Porque com o fechamento das escolas e creches, muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho, então largar suas carteiras assinadas para ficar com os filhos. Porque na sociedade que a gente vive, não é normal. O homem, porque geralmente ele ganha mais, ou trabalha numa função que vai remunerar melhor, então ela abre mão. Se não tiver uma irmã, uma avó, alguma coisa, a ficar, mulher que tem vai que sair ter que... fora. Então, imagina, em 30 anos, foi a mais baixa entrada da mulher no mercado de trabalho. Fora isso, a insegurança alimentar no Brasil, que hoje atinge 117 milhões de brasileiros, atinge primeiro as mulheres. Porque é a mãe que deixa de comer para dar pro filho. Né? Porque é a mãe que almoça de manhã, que almoça meio-dia, mas sabe que não vai ter o que comer à noite, mas vai ter o que dar pra criança, então ela deixa de comer. Então atinge primeiro as mulheres. É igual a Carol fala pra mim, hoje eu entendo que a minha mãe falava, que a gente fica mais feliz em comprar roupa pro filho do que pra gente. Eu disse pra ela, fale por ti, eu fico mais feliz em comprar pra mim. Perfeito, melhor exemplo possível. Carol, obrigada. Não, eu prefiro comprar pra ele, que ele tem um monte de body, um monte de coisa aí, eu quero pra mim, rapaz. Um monte de body. A monte de body é boa, né? Quando a gente foi agendar pra fazer a gravação, aí o diretor disse, quem que nós vamos entrevistar? Disse, olha, a vereadora Gimondar de Criciúma, tal, pô, tá fazendo um mandato excelente, tá um destaque bem grande e tal. Ele assim, aquela lá que estão dizendo que vai ser a futura prefeita. O diretor aqui, ó, tá trazendo até a aguinha pra mim, tá água aqui que eu coloco. O pessoal ele pegou e falou, essa que o pessoal tá dizendo que vai ser a futura prefeita. Eu digo, opa, vou perguntar pra ela na entrevista. Foi a prefeita mais jovem de Criciúma, a primeira, né? Não, mas eu acho que isso foi uma coisa natural das pessoas, assim. Eu acho que porque, pela condição que eu tô na Câmara, né? Uma condição de liberdade, que eu falei antes. Identificarem contigo também. Com certeza. Mas é uma condição de liberdade, assim, que me dá condições de falar o que eu penso, de
colocar aquilo que eu acho que Criciúma precisa, né? Principalmente nas pautas da assistência social, de desenvolvimento de condições, né? Para que a gente não fique só falando de rua ou de pavimentação, seja o centro das nossas discussões, né? Os nossos grandes projetos não podem estar alicerçados nisso. Mas antes de ser prefeito, ainda tem uma eleição pela frente. Vamos ver o que acontece por aí. E assim, tô falando de tu ter liberdade na Câmara, de tu poder ser tu ali. Eu até, voltando no dia que falou o assunto do Bolsonaro, quando o Bolsonaro se candidatou, a esperança do povo brasileiro era essa. Era o quê? Vai entrar um cara lá que não é amarrado com ninguém. Então ele vai poder fazer o que ele tá prometendo, tipo, ser ele, entendeu? E é isso que o povo quer. É isso e o povo depois se desanimou, porque várias questões, né, que a gente está acompanhando no nosso Brasil aí, e se decepcionou com algumas coisas, enfim. Mas eu acho que esse teu... Não, a Gi entrou lá, ela não tá amarrada com ninguém, ela não tá de mãos atadas lá dentro, porque geralmente a gente está acostumado em todos... desde que o mundo é mundo. O pessoal já para entrar lá, eles já entram empurrado por uns 10. Então, a hora que estão lá dentro, eles já devem favor para esses 10. Então, eles já entram lá de mãos atadas. Então, esse tu poder ser livre ali dentro, eu acredito, assim como o eleitor falando que é talvez uma das grandes causas que o pessoal se identifica. Não, ela tá lá e tá sendo ela. Não mudou, tá fazendo o que ela falou que ia fazer, não tá de brincadeira lá dentro. Eu acho que é exatamente isso que tu falou. E isso não inviabiliza a minha relação, porque eu me dou bem com todos os vereadores, inclusive preciso deles para aprovar esses projetos, para inclusive poder devolver para a sociedade aquilo que acreditaram em que eu iria fazer na Câmara, né? Então, acho que a boa política... Ela é feita, sim, através do diálogo, como eu falei já e falo sempre, ela é feita através do diálogo, mas não através das amarras e dos esforços que a gente vê o Bolsonaro acabar mergulhando, né, na amarra com o Centrão. Porque, na verdade, não há possibilidade de governar se não governar, de alguma forma, com coalizão de forças no Brasil. E não importa se está na direita ou na esquerda, essa é a grande concepção, né? Então, só que o que ele vendeu para fora não foi isso. E aí é que dificultou. Né? Então, hoje está ali, o Temer fez a carta dele, né? O MDB forte, né? Fez a carta que ele fez, que ele leu à nação, né? Pedindo desculpa. O DEM tem cadeira, o PP tem cadeira, então, assim, nos ministérios. Então, acho que isso também, as pessoas ficam, poxa, mas aí, né? Falou que ia ficar ali livre, sozinho, agora está amarrado. Não, o que ele pode fazer é ir no cercadinho e falar o que ele quer falar, depois tem que retroceder, né? Então, é meio que esse jogo aí que ele tá tentando, assim, jogar Confunde, com as redes sociais. Né? Acho que ainda ele tá dando essas tentadas fortes, porque é o ultimato dele, né? Para as eleições do ano que vem. Hoje, eu sou um cara que eu defendo muito o trabalho do vereador. Tem muita gente que não valoriza, que não respeita, que acha que o vereador vai lá uma vez semana, recebe um salário alto, não faz porcaria do mundo e porcaria não faz nada. E eu sempre defendo o vereador, porque eu sei que não é um dia por semana, eu sei da pressão que sofre, eu sei como é que funciona. Então, é algo que o trabalho do vereador deveria ser um pouco mais respeitado. Não sei se tu percebe isso na Câmara, quando vai na rua. Eu sei que tu é uma vereadora diferente. Eu sempre digo, quando falar da questão da liberdade na Câmara, eu posso estar errado ou não, e de repente perguntar para um vereador que tem essa condição, ele vai dizer que não, mas eu ainda tenho um entendimento que sim, não fui convencido do contrário ainda. Né? O vereador, quando ele tem algum cabo eleitoral trabalhando no governo, por exemplo, ou ele tem um parente que trabalha no governo, ou tem um cargo de confiança, sei lá onde, ele não tem liberdade para votar dentro da Câmara no projeto que, de repente, da forma como ele pensa, como ele quer, porque ele deve favores para alguém ou algumas pessoas. Então, o fato de tu não ter isso, eu acho que é aquilo que o Chico falou. As pessoas se identificam porque tem liberdade. Tá todo mundo concordando comigo hoje. Então, pois é. O que está acontecendo? Uma sintonia entre nós. Tem a vereadora livre, entendeu? Sim. Oposição, tudo bem, pode dizer que eu sou oposição, eu não me considero, acho que o que é bom para a cidade tem que ser aprovado, e aquilo que, de repente, não é bom para a sociedade merece ter um pouco mais... ser melhor estudado, né? E não sei se aqui em Criciúma, não acompanho tão de perto, acontece isso também de fato. Vereadores que de repente tu sabe que ele pensa diferente, mas o voto dele de repente foi o contrário porque ele também não tem a liberdade que tu tem. Toda semana isso acontece. Sempre, né? Toda semana. Eu acho que a liberdade assim que tu traz
É algo que eu posso me dar o luxo de falar isso publicamente com muita tranquilidade, né? Não tenho ninguém que eu conheça de família ou que eu indiquei trabalhando no governo. E isso não deveria também ser um impeditivo para te ser livre para trabalhar na Câmara. Mas, infelizmente, as nossas cidades elas trabalham de uma maneira bastante provinciana, né? Que quando tu diz do papel do vereador, que não é o papel somente de fiscalizar as contas públicas, mas é também o papel de legislar. As câmaras de vereadores do estado de Santa Catarina, elas muitas delas são muito qualificadas, mas são muito desprestigiadas, muito. Então, o que acontece? Geralmente nós temos prefeitos ou prefeitas muito, alguns mais autoritários que outros, mas com poder e com a Câmara de Vereadores já com a maioria, e não tem o que aconteça, né? Eu boto sempre meu ponto de vista porque eu acho que é preciso ficar marcado e para as pessoas quando vão assistir a sessão da Câmara, mesmo que agora não possa estar indo lá no presencial, online, né? Todo mundo participando, porque só pode 10 visitantes, vai ver no online que eu me posicionei, né? Sobre ser contra esse tipo de... os projetos que chegam do Executivo, às vezes, passando... em 2 dias já tem que ser votado e é um projeto com 60 páginas, complexo. Não dá nem tempo de analisar. Não dá tempo de analisar. Aí ou eu me abstenho ou eu voto contra. E eu não tenho medo de votar contra nem de abster. Porque eu gosto, por exemplo, a reforma da Previdência que foi no começo do ano. Passou em janeiro uma sessão extraordinária, né? Então, chegou, já tava... Não, e eu nem tinha tido experiência, não sabia nem onde é que era pra falar, se tu quer saber, tá? Porque, tu imagina, né? Cara, escuta, o cara fala como é que faz. Como é que faz? Onde é que é pra eu falar? Pra que eu se tu quer peço? falar Levanta tal a coisa... mão. Aqui, aqui, ó. Presente. Se tu quer falar, tu vai nesse. Se tu quer falar, tu vai nesse. Tá. Aí então tá. Se tu quer falar isso, tu vai aqui. Tá, beleza. Então tá, tribuna e a questão de ordem. Agora eu aprendi. Aí eu tive que aprender tudo isso, assim, a toque de caixa, porque foi chamado de um dia pro outro, uma sessão... e tinha que aprender o problema do Criciúma Prev em 2 dias, né? E não que eu não tivesse acompanhado, mas... Então trocar as pneus do carro andando. Mas total, eu falo sempre isso. Sempre. Andando rápido. Andando rápido, Não, tá E é devagar. muito assim, porque essa tramitação express dos projetos, né? Tramitação a jato das coisas, mostra o quanto a gente não é respeitado. Tanto para o público, tanto Não, em pra relação... população, né? Então, Porque não passa por comissão, muito, muitas vezes. Muito ruim, desqualifica, né? Você imagina, eu sou da Comissão de Saúde, aí eu sou presidente da Comissão de Saúde. Teve esses tempos, passaram 2 projetos que falavam sobre construção de unidade básica de saúde que eles não queriam que passasse pela minha comissão. Eu digo, mas por quê? Né? Qual que é a justificativa? Isso é muito comum. É só acessar, pelo menos uma vez a cada 2 semanas acontece. Mas o grande problema é que quando eu falo que a população muitas vezes não valoriza o vereador, é porque ela também não acompanha as sessões da Câmara. Também. Entendeu? Depois, quando aconteceu lá da frente, que deu mídia, saiu na imprensa, coisa desse tipo, aí ela fala, mas por quê? Mas eu falei, tu não estava na Câmara, não, mas tem que ser mais divulgado, eu não soube. Não, tenta tirar por hábito de repente, acompanhar quando puder, sempre que pode, a sessão da Câmara. Mas hoje eu acho que passa até, não sei se foi hoje ou se foi sempre. Hoje tem online, né? Passa Online? no YouTube, no YouTube. Facebook, Segunda YouTube, e terça-feira, sei lá. às 5 da tarde. Hoje, e como que é pra ti, uma jovem, né? Uma jovem menina, hoje tu ocupa um cargo que tu não... Como é que fica a tua vida social, assim? Porque hoje tu ocupa um cargo que o teu direito de ir e vir também é privado. Sim. Porque sim. todo mundo onde tu vai, tu não é mais a filha do... Como é que é? Filha do Nelson. Tu não é mais a filha do Nelson, mas tu é Gimondardo. Então hoje todo lugar que tu vai, alguém tá te olhando. Como é que é assim? Como que tu se porta? Sim, a situação? eu aprendi a lidar, Chicão. Eu acho que assim, o dia a dia acabou me mostrando que eu não podia abrir mão da minha vida particular, da minha vida social, em decorrência desse espaço que eu tô ocupando agora. Né? Porque se eu sair daqui, se eu sair da vereança, eu vou continuar sendo agir, né? Seja fazendo outras tantas coisas, né? Então, eu no começo fiquei bem assim, vou cair fora, vou parar de socializar, vou parar de ver meus amigos sempre. Vou começar a me cuidar mais. Vou me cuidar mais. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, eu vi que assim, não posso ser livre somente na Câmara, sabe? Eu não posso ser potente e assertiva só na Câmara. Eu sou assim na minha vida, por que eu não vou mais ser? Né? Acho que agora é a hora, inclusive, de eu... E aí a terapia me ajudou muito nisso, porque foi um equilíbrio, né? No começo, já ia ser muito diferente, né? Mudar a vida de dentista, que trabalha na universidade, ter uma vida tranquila, não sei o quê, que faz trabalho político, mas de forma diferente.
que vai para a Câmara de Vereadores, num lugar em que foi muito difícil chegar, por mais que fui muito bem recebida, foi muito difícil, né, no começo, de desafios, disso dos projetos, de aprender, da dinâmica do trabalho e do como que eu ia organizar a minha vida em torno disso. E quando decidi que, olha, não vou abrir mão da minha vida, as coisas, inclusive, na Câmara, passaram a funcionar muito bem. Mas eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu não sei, o primeiro vídeo do Taon teve 10 visualizações e eu já não queria mais sair de Havaiana na rua. Comprei 10 sapatos de 4 sapatos por dia agora. Sensacional. Mas 10 visualizações, eu falei outro, foi 10. Mas às vezes eu fico nem tudo tava escrito ainda. Eu fico meio apavorado com essas coisas assim, porque a gente tem um trabalho de rede muito forte e as pessoas pedem muito também pra gente falar mais, pra eu falar mais da minha vida, pra eu falar mais do que eu tô fazendo. Então, rola isso, né? Não é um trabalho só de... E aí, isso, nos políticos em geral no Brasil estão passando por isso, né? Tem que cuidar com os haters, né, Gi? Opa! Tem muita gente só esperando tu dar uma escorregadinha pra... Não, mas esse cuidado eu tenho. Eu passei, principalmente o que aconteceu no começo do mandato, eu passei a me cuidar infinitamente mais, né? Eu tomo todos os cuidados possíveis, porque eu acho que a gente, enquanto vereador, tem que seguir as regras, com certeza. Tem que garantir sua liberdade, mas tem que seguir as regras, tem que respeitar as pessoas, tem que ser respeitado, né? Na medida do possível, quando não erra. Mas eu acho que foi algo que me fez amadurecer muito, né? Dizer assim, ó, aqui eu não posso ir, né? Então, eu já tive várias coisas, assim, vários lugares que eu, assim, não fui porque... saí pra jantar, o lugar tava lotado, né? Agora, durante a pandemia, não vou. Não vai pegar bem, vou. né? Não é nem só por não pegar bem, é porque pelo meu cuidado, acho que mas tá errado também. Eu acho que tá errado, mas aí tu fala assim, pô, depois tira uma foto minha ali, né? O que rola, né? E como se a gente almoçasse meio-dia e não tivesse o restaurante lotado, não fosse a mesma coisa. Gi Mondardo levou 100 amigos para restaurante. Essa ia ser a notícia. Tinha 100 pessoas lá, tu foi o último a entrar. Gi Mondardo levou 100 amigos para o restaurante, lotado. Nesse nível. Não, e eu por um tempo achei problemático, assim, me preocupava com essas repercussões negativas e tal, que dava, e depois eu assim, cara, eu sou jovem, né, e aí eu passei a sofrer por isso, pô, mas por que estão fazendo isso, né, que coisa cruel. Depois eu entendi, pô, não é por mim, não é porque sou eu que tô ali, podia ser qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher que defendesse o que eu defendo, que estivesse na Câmara de Vereadores, ia passar a mesma coisa, sabe? Então, eu entendi que a causa é maior, é uma causa coletiva, é isso que me move. Então, aprendi a resistir e filtrar, assim, aquilo que não me faz bem pra... Deixa eu pro universo. Hoje, um sonho. Daqui, o Deca G vai estar... Eu com 34 anos, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero participar de tal coisa. O que tu pensa da tua vida, assim, profissional? Agora, com essa carreira política, né, como vereadora, sei lá, mais... O nosso diretor aqui já disse que tu vai ser prefeita, né? Então... ele é meio profeta. Pois é. Vai profetizando, diretor. Eu sabe que eu sou uma aquariana nata, assim, eu não programo muito as coisas. Eu vou fazendo e as coisas vão surgindo e vão, né? Eu programo o que precisa ser programado a curto prazo, assim, né? A longo prazo eu não programo muito, porque eu acho que precisa ser mais ser vivida mesmo, assim, coisas bem roots, assim, né? Parece, mas não. Sim. Porque, de fato, eu acredito nisso. Então, eu acho que eu vou seguir minha vida na política, assim, porque gosto muito, continuar trabalhando como dentista, mas, com certeza, meu grande sonho é ver o Brasil superando as desigualdades sociais, superando a extrema pobreza, e, quem sabe, eu possa ajudar no Congresso, por que não? Talvez seja lá mesmo, em Brasília, que esteja a grande possibilidade. Viu, diretor? Daqui uns anos. O diretor não falou em deputada federal. O diretor disse que era prefeito. Não, Viu, diretor? Já fica ligado. Mas hoje de noite ele vai consultar os... Ele fecha o olho, ele é... Tá, eu sou aquariana. Ele joga as pedrinhas. Eu nasci 1 de 2 de 93, às 8h20 da manhã, tá? 93, mesmo ano que eu, tá vendo? Viu? Então eu sou o mais velhinho da mesa. Só que eu rodei vazio, né? Aqui minha cara, como é que tá? Mas daí deixa que a gente... Não, agora tá tudo certo. Meteu umas agulhas aqui, uns negócios, vai te deixar, cara. Vai tirar até meus pés de galinha. Esse teu pé de galinha. Semana que vem, se você olhar aqui e achar que é o Silvio Santos, não sou eu. Aqui assim, ó. Bem japonês. Bem japonesinho. Hoje, vou falar... Não, para. Não, vou falar... Eu vou falar, deixa que eu falo. Tá, vai tu então. Hoje...
Toda quarta-feira, esse cara fala assim, ó, infelizmente o ser humano é limitado pelo tempo. Não, hoje não. Tá. Muda a frase, cara. Mas é bom que vira outro bordão, entendeu? Outro bordão, Pô, o Chicão me corrigiu, comecei o vídeo falando, jargão tá errado, é bordão, então depois nós vamos... Mas daí eu pensei assim, às vezes sou eu que não sei, né? Não, nada a ver, é coisa que acontece. Gi, obrigado, infelizmente temos que acabar, o nosso tempo já deu, mas olha, um papo muito bacana, eu acho que as pessoas que estão vivendo, passando por esse momento, devem escutar as pessoas, devem ter mais diálogo, devem trocar mais informação. Por mais que o teu melhor amigo, de repente, tenha uma opinião diferente da tua, é bacana vocês conversar, sempre se respeitando, porque eu acho que a pessoa está com dificuldade disso, né? De repente, se se o Chico falar pra mim, não, negão, eu concordo errado, não é que ele não gosta de mim, não é que a gente não se dá bem, não se ama, mas é só a opinião dele que é diferente da minha e ponto. Hoje em dia, o que eles acreditam parece que precisa ser uma verdade absoluta. Eles estão irredutíveis, não estão querendo saber o que o outro pensa. E outra coisa, quando uma pessoa discorda delas, elas atacam. Não é por que atacam o pessoal, né? Eles atacam. É aquilo que o Adelor falou aqui, como ele é um cara de opinião, imagina o que ele sofre, né? O pessoal do lado diz que ele é Bolsonaro, o pessoal diz que ele é Lula e tal, e coisa ele... Cara, enquanto tiver os dois me atacando, tá bom, então fazendo meu papel, então tá legal. O problema é que se alguém fala só de um lado, aí já me preocupo, mas eu não sou dessa forma. E essa questão da polarização é o que ele estava comentando naquele dia, e ele disse que quando ele for convencido de algo diferente, ele muda de opinião. Acho que as pessoas têm que ir nessa linha, né? Com certeza, eu acho que não dá pra não dá pra ter político de estimação. Não, acho que isso passamos desse tempo já, né? Passamos dessa fase. Acho que ficou escancarado, assim, que o Brasil de hoje, a gente não pode mais botar toda a esperança numa figura, mas sim num projeto de país, que é o que eu acredito, que é um país desenvolvido, soberano, com menos desigualdade, com menos miséria e com mais oportunidade para as pessoas, principalmente para os jovens que hoje estão ficando fora da escola, fora do mercado de trabalho. Então, o meu compromisso, não só enquanto vereadora, mas enquanto cidadã, é que daqui para frente a gente consiga um caminho, não só através do diálogo, mas da empatia também. Chicão, tuas considerações finais? Eu voto em Sara, mas estou quase transferindo. É impossível não votar nessa pessoa. O pessoal que está assistindo aí, se inscreva no canal, ativa a sinetinha. Nos sigam no Spotify, no Instagram. A gente tem bastante seguidores no Instagram. Um pouco mais do que no YouTube, porque no YouTube nós já passamos de 1000. Já tá monetizando, já tá passando até propaganda. Esse blazer aqui já foi do dinheiro que o YouTube me mandou lá. Fui lá no Gui na Império, te segui, me ajuda. Bem alinhadinho, eu quero. De linho. Se inscreva no canal, ativa a sinetinha. Baixa o aplicativo do Amigo Giassi, você vai ter desconto. Comprando no supermercado Giassi, carne é no Giassi e fruta novinha é no Giassi. Tem outra coisa. Eu já fui em outros lugares que tinha os caras se brigando por causa de um tomate que só tinha um bonitinho. Lá no Giassi não, é todos bonitinhos. Então todas as frutas são bonitinhas lá. E a carne, hoje é quarta-feira da carne, inclusive. Vou pegar uma carninha pra queimar, que quarta-feira lá em casa é o dia da família, eu vou ficar com a minha família em casa. E Gi, obrigado por ter aceitado esse convite, ter um ser humano incrível. Eu te conhecia de redes sociais, mas ouvia também no começo do teu mandato, esses fake news chegaram a mim e dizia assim, mas que essa mulher é esse? Que é meio louca, eu dizia assim. Chegavam umas coisas assim, eu dizia assim, fez isso, não acredito. E nada melhor que conhecer a pessoa, conversar e, como tu falou, dialogar. E eu vou ver como é que funciona para me transferir. Eu vou ter um colégio lá perto de casa que nem vou um dia até morrer agora. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi muito divertido. Eu acho que é tão gostoso a gente poder falar de política e de coisas da vida de uma forma descontraída. E vocês são geniais nisso. Parabéns. Valeu, obrigado. Pessoal, você já sabe, toda quarta-feira, 18h30, tem entrevista exclusiva aqui no Tá On Podcast. Como o Chicão já falou, se inscreve no canal, ativa a sineta e lá no Spotify também. Vai dar aquela caminhadinha, aquela academia leve, aquele ritmo bacana. Tô sozinho, o meu companheiro é meio chato. Bota um fone no ouvido, vai ouvindo. A entrevista é um podcast, é uma entrevista exclusiva toda semana com histórias que inspiram. Fechou? Um abraço a todo mundo. Semana que vem nós estamos de volta. Valeu!